Olá, boa noite. Meu nome é Luísa, sou médica de família e comunidade e eu estou aqui hoje para apresentar sobre a percepção dos residentes de medicina de família e comunidade sobre a medicina baseada em evidências. Esse trabalho foi escrito por mim, por Denise, que foi minha orientadora, e ele foi utilizado como trabalho de conclusão de residência agora aqui em 2023. Então, a medicina baseada em evidências ela foi definida lá em 1996 por Sackett como uma forma de integrar a experiência clínica individual e a melhor evidência externa, né? No que tange ao ensino da medicina baseada em evidências, diversas ferramentas de avaliação de aprendizagem foram desenvolvidas, né? Porém, a sua aplicação é dificultada pela relativa escassez de ferramentas práticas e essas ferramentas faltam ser devidamente validadas. Essas ferramentas de avaliação, a gente fala de maneira geral, tanto no ensino da medicina quanto na medicina baseada em evidências, é muito difícil, né, você avaliar os múltiplos aspectos que envolvem o saber médico. Então, a gente dá preferência para avaliações que combinem diferentes métodos, diferentes instrumentos e múltiplas observações. Na medicina baseada em evidências, a gente pode avaliar a percepção, a atitude, a prática e o conhecimento. As atitudes em relação à medicina baseada em evidência, elas são fortes preditores do comportamento futuro, né? E tem a evidência de que as crenças dos alunos no benefício da MBE estão relacionadas com o grau com que eles vão implementar essa prática no futuro. O questionário de McCall, aplicado pela primeira vez lá em 1998, lá na Inglaterra, ele foi o primeiro questionário tal até hoje é o instrumento mais utilizado para avaliar as atitudes da medicina baseada em evidências pelos médicos. Então, a gente aplicou o questionário de McCall nos residentes de medicina de família e comunidade do Centro Universitário de João Pessoa, que ingressaram em 2020 e 2021. No total foram 17 residentes, 8 R1s e 9 R2. O questionário está dividido na parte de dados demográficos, a segunda parte de percepção sobre o MBE e a terceira parte sobre como a evidência é acessada. Quanto aos dados demográficos, os residentes, em sua maioria, são mulheres, cisgênero, menores de 30 anos. No cenário de prática, eles têm unidades de saúde integradas no ambiente urbano e cuidando de uma população ali de 2.500 a 5.000 habitantes, o que está de acordo com o cenário da João Pessoa de maneira geral. Mas a população, a gente sabe que, pelo GT de Ensinagens da sociedade, seria de até 2.000 habitantes, ou seja, eles estão com uma população um pouco maior. Quanto à atitude em relação à medicina baseada em evidências, os residentes se mostraram, a maioria, receptivos em relação ao MBE, mas eles acham que os seus colegas eles são menos receptivos do que eles. Né? A maioria concorda que a prática de medicina baseada em evidências melhora o cuidado com o paciente e que os resultados das pesquisas são úteis no dia a dia, e acredita que são uma ferramenta importante para tomar decisões mais seguras e eficazes. Quanto ao conhecimento das fontes de informações relevantes, a gente levantou aqui o BMJ, a Cochrane, o Medline, PubMed, Pedro, Cielo, UpToDate, Dynamed e o Google Acadêmico e pediu que os residentes colocassem se eles não conhecem ou, até o máximo, né, se eles usam na minha prática clínica. A maioria colocou que conhece, mas não utiliza, e uma minoria colocou que usa na sua prática clínica. As fontes mais utilizadas foram a Cochrane e o UpToDate, e a gente percebe que não teve uma diferença muito grande nas respostas entre R1s e R2, sendo que os R2 tinham levemente uma maior frequência de utilização e tinham uma maior percepção de que essa pesquisa é utilizada na sua prática clínica. Sobre o entendimento dos termos técnicos utilizados na medicina baseada em evidências, a maioria tem uma boa autopercepção do conhecimento desses termos, né? Risco relativo, risco absoluto, odds ratio, meta-análise. A maioria coloca que entende pouco ou entende conseguir explicar para as outras pessoas. Quanto às barreiras percebidas para a prática de medicina baseada em evidências, eles levantaram a falta de tempo, a rotina da APS, incluindo aí alta demanda, desgaste, falta de apoio da equipe, precarização da rede de saúde e as evidências científicas em si, englobando dificuldades no acesso, falta de atualização e treinamento formal. A maioria dos residentes acredita que a melhor forma de sair da medicina baseada em opiniões para a medicina baseada em evidências seria através da avaliação da revisão da literatura primária e revisões sistemáticas propriamente ditas, mas poucos deles utilizam esse tipo de avaliação, né? A maioria prefere resumos obtidos de revistas literárias. Então, a gente pode concluir que a falta de tempo e os problemas da rede de saúde são as principais barreiras percebidas pelos residentes. A maioria deles está assistindo uma população acima do recomendado. E a maior parte deles, tanto R1 quanto R2, acredita, né, que a melhor forma de sair da medicina baseada em opiniões para a medicina baseada em evidências seria através da avaliação da literatura primária ou de revisões sistemáticas propriamente ditas. E não houve diferenças significativas das respostas dos R1 e dos R2. Essas são as minhas referências. Obrigado, boa noite.